Bem, pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês acerca da dor que nos acomete quando o tempo começa a passar e progressivamente você começa a ver amigos ou aqueles velhinhos da sua família que começam a partir, que começam a morrer. E nesses momentos é como se uma dor, uma pequena dor misturada com nostalgia, se instalasse em nossos corações. E quanto mais o tempo passa e essas pessoas vão envelhecendo, mais é como se a presença dela se tornasse mais etérea e mais rara, né? Eu, particularmente, sou extremamente sensível a esse tipo de coisa e eu sinto que quando isso acontece é como se eles estivessem ali, mas é como se ao mesmo tempo eles se aproximassem, né, da eternidade, né, do momento que todos nós vamos atravessar um dia, tá certo? E esse vídeo foi motivado pelo falecimento recente de um tio do meu sogro, que nasceu em 1945. Ele é francês e teve uma vida riquíssima, assim, ele era dotado de uma personalidade extremamente carismática e tinha um cabedal formidável de histórias para contar, né? E depois do seu falecimento, o fato é que os almoços, né, as refeições de família, é como se elas tivessem um vazio que não pode mais ser preenchido por aquela presença, né? E ao longo da minha vida eu fui percebendo que isto se deu em outras ocasiões. Por exemplo, eu tenho um tio, né, o tio Julião, que deve estar me vendo aqui, que entende muito de ferramentaria, né? Eu adoro conversar com ele sobre mecânica, enfim, sobre negócios, e sempre que eu posso falar com ele, eu sinto essa coisa de, puxa vida, como esse cara tem conhecimento, eu queria que ele vivesse para sempre, né? E o meu tio conta a história do meu avô materno, que Deus o tenha, que dizia que você, quando é jovem, você, por exemplo, pode ter uma cabeça de 15 anos, mas existe uma cabeça de 40, 50 disponível para você, que é aquela do seu pai. Porque o seu pai viveu as mesmas coisas que você está vivendo, já passou por elas e possui lições de vida valiosíssimas e que você tiraria um proveito imenso de explorá-las, tá certo? E eu me lembro do meu próprio avô, que uma vez, eu acho que foi em Três Lagoas, a gente estava na mesa, assim, já era no final da noite, e ele me falou assim que ele queria ter o pai dele ali com ele, né? No caso, meu bisavô, o senhor Aristides Ribeiro. Porque mesmo que ele fosse tetraplégico, ele falou, porque o meu pai do meu lado, eu me sinto mais seguro, né? O meu pai, meu avô me dizia, sempre encarnou a força. Meu pai aguenta qualquer tranco, tá certo? E assim, eu confesso que eu tenho esse sentimento com muitas pessoas na minha família, principalmente os mais velhos. E com um amigo, Ângelo Dolo, por exemplo, que é um grande amigo, que é ao mesmo tempo um fino conhecedor da indústria têxtil, né? Conversar com ele é sempre enriquecedor. E eu também tenho esse tipo de sentimento, né? Que é aquela coisa, putz, eu queria que esse cara vivesse para sempre, sabe? Então, pessoal, a mesma coisa se deu com o professor Olavo, né? Que parece que foi embora no momento em que ele alcançou o ápice da sabedoria. E eu sinto hoje a mesma coisa com o Charles Gave, professor Charles Gave, é um mentor
de economia e finanças que eu tenho aqui na França, que acumulou aí mais de 5 décadas de experiência no mercado financeiro e eu aprendo muito com ele. Só que ele já tem mais de 80 anos e porra, eu penso assim, cara, esse cara ele vai morrer logo, né? Daí a importância, meus caros, que eu gostaria de compartilhar com vocês de escrever. Que a gente, a importância do hábito de escrever aquilo que nós vivemos e registrar de alguma forma nossas experiências, porque mesmo depois, de modo que mesmo depois que nós morramos, essas coisas estejam acessíveis aí para as próximas gerações. Veja bem, que grande perda foi para o mundo a morte de Marco Aurélio. Que grande perda foi para o mundo a morte de Sêneca, né? De Lourenço de Aféria, de Algazali. Esses são os meus chuchus. Nicolas Berdyaev, pessoas que eu gosto de ler, do próprio Nelson Rodrigues, né? E o contato com os livros deles me dá, de certa forma, acesso à alma desses senhores, que são seguramente imortais, e graças à obra que eles conceberam, eles permanecem, de certa forma, instalados na realidade, né? Acessíveis, de certa forma. Portanto, há uns 2 ou 3 anos, com a minha esposa, nós iniciamos o hábito de escrever a cada 15 dias o que aconteceu, tá certo? E no final de todos os anos um livro é publicado, é uma coisa que circula só entre a família, mas com o objetivo de registrar os momentos da nossa vida. E eu tenho pensado seriamente em não registrar apenas os momentos, mas as ideias, as lições, as coisas que você aprende, porque elas são únicas. Veja bem, São Paulo apóstolo diz que nós cristãos seremos os juízes do mundo, certo? No julgamento. Olha que coisa formidável. E nós seremos juízes porque nós, durante a nossa vida, somos testemunhas, e testemunhas muitas vezes a única de um fato. Você é uma pessoa única e a perspectiva que você possui do mundo, dos seus sentimentos, das coisas que te circundam, ela é inimitável. Ela é apenas sua e ela é preciosa. Então, eu gostaria de compartilhar esse insight com vocês hoje. Que vocês pensem na nossa finitude, mortalidade, no fato de que ao longo da nossa existência um volume formidável de conhecimentos e lições são aprendidos, e que você possa se desinstalar e se desassociar temporariamente, né, dos problemas da sua vida, e que você observasse a sua vida sob um prisma superior. Pense nas coisas que você aprendeu, nas suas experiências mais marcantes, no conhecimento que você domina com mais propriedade, e registre isso. Registre isso para os seus descendentes, e se você não tiver a sorte de ter descendentes, para a posteridade, né? Para os jovens como eu, que quando começam a perceber que essas estrelas, né, esses pontos de luz que existem no mundo começam a ir embora, que a gente tenha pelo menos um reconforto, um sinal, né, uma relíquia que nos dê acesso a vocês, mesmo quando vocês não estiverem mais aqui, tá certo? Então essa é a reflexão do dia para todos vocês. Um abraço a todos.